Olá, sou o professor Gilvan Albuquerque e hoje eu lerei um texto presente nesse livro, né? Curso de Filosofia, do professor organizador Antônio Rezende. O texto específico que eu lerei é o texto da professora Maura Iglesias. Esse é um texto bem importante, sintético, lembrando que a pergunta, o que é filosofia, já é por si mesmo uma pergunta filosófica. Muitos autores se debruçaram sobre esse problema, né? Os quais eu destaco José Ortega y Gasset, a própria Marilena Chaui, também filósofa brasileira, e tantos outros. Em particular, eu gosto muito da explicação que é apresentada pelo filósofo argentino Alejandro Serlec. Ele tem um livreto, um livro pequeno sobre o ensino de filosofia, e lá ele também debate sobre o que seria a filosofia e o que a constitui. E aqui eu vou me debruçar demoradamente, além das leituras que eu tenho feito sobre estoicismo. Pretendo ler também algumas leituras, fazer algumas leituras que tenham a ver com o que é, afinal, né, essa definição, né? Por que que é tão fácil definir as ciências todas, né? Embora seja exigido um ou outro esforço, elas são absolutamente possíveis de definição, enquanto a filosofia se configura como uma área do conhecimento de difícil definição, né? A filosofia por si só já é, definir o que é filosofia por si só já é um problema filosófico. Então eu vou abrir aqui a tela, professora Maura Iglesias, o que é filosofia e para que serve? Talvez esse seja o grande dilema de todos os professores e alunos de filosofia. E isso produz uma reflexão interessante do ponto de vista da necessidade da filosofia, né? Uma vez que, se a filosofia não é uma ciência, para que ela serve, né? Uma vez que ela não é uma ciência, por que nós devemos investir o nosso tempo nela? Essas perguntas e outras, né, nascidas da própria impossibilidade de definição, faz com que a fortuna crítica na tentativa dessa definição seja enorme. Quase toda obra de filosofia, direta ou indiretamente, tenta responder essa pergunta. Pois bem, vamos à leitura. Introdução deste livro aqui, ó, um clássico aí da ensino de filosofia da editora Zaha. Vamos à leitura. Capítulo 1, ou tópico 1, filosofias. O uso normal e correto da língua portuguesa admite um sentido muito amplo para a palavra filosofia. Fala-se, por exemplo, que fulano tem uma excelente filosofia de trabalho, que a vovó tem uma filosofia de vida formidável e até mesmo que determinado técnico de futebol vai imprimir uma nova filosofia ao time. Em todos esses casos, parece que filosofia tem a ver com uma concepção, e pois com um saber, de como o trabalho, a vida ou o time de futebol devem ser dirigidos. Há um saber de direção envolvido nessas filosofias. Mas fala-se também de filosofia hindu, de filosofia chinesa. E aqui parece que filosofia já tem um sentido mais técnico, de sistematização, de pensamentos especulativos ou de reflexões morais produzidos pelo povo hindu ou pelo povo chinês. Como se não bastasse, as livrarias oferecem, sob a rubrica Filosofia, uma variedade bastante exótica, onde aparecem, entre outras produções, tratados de yoga e disciplinas espirituais e ascéticas de monges tibetanos. Em todos esses casos, e é o que deve unificar tantos usos diferentes da palavra, filosofia tem a ver com uma forma de saber, e que não é um saber qualquer. Não é, por exemplo, um saber que
o fogo queima, ou um saber nadar, ou um saber plantar, ou um saber fazer vestidos, por mais úteis e até mesmo indispensáveis que sejam todos esses tipos de saber. Filosofia tem, mesmo no seu sentido lato, uma ligação com o saber que se percebe como sendo mais relevante, relativo às coisas mais fundamentais, embora menos diretamente úteis que um simples saber empírico ou que um saber ligado a produções de coisas indispensáveis para a sobrevivência. Não é, pois, meramente arbitrário o uso da palavra filosofia em todos os casos citados acima. Mas é preciso estar ciente de que a disciplina acadêmica que se intitula filosofia usa essa palavra no sentido estrito, que exclui de seu âmbito não só a concepção de vida da vovó e as disciplinas ascéticas dos monges tibetanos, mas também, e esta afirmação talvez seja um tanto polêmica, textos às vezes altamente especulativos das milenares civilizações chinesa e hindu, mas não há nenhum julgamento depreciativo por parte de quem nega ao pensamento hindu ou chinês o nome de filosofia. Quer-se simplesmente dizer que eles são diferentes, têm outros pressupostos, metas, outras que a filosofia propriamente dita. Tópico 2: Filosofia. A filosofia é uma palavra de origem grega. Philos igual a amigo, sofia igual a sabedoria. Em seu sentido estrito, designa um tipo de especulação que se originou e atingiu o apogeu entre os antigos gregos e que teve continuidade com os povos culturalmente dominados por eles, grosso modo, os povos ocidentais. É claro que, atualmente, nada impede que, em qualquer parte do mundo, se possa fazer especulação à moda grega, isto é, filosofia. Mas se afirmarmos que esse tipo de especulação é diferente, que tem características próprias, quais são estas, afinal? Que é, afinal, filosofia? Bem, se perguntarmos a 10 físicos o que é a física, eles responderão provavelmente de maneira parecida. O mesmo se passará, provavelmente, se perguntarmos a 10 químicos o que é a química. Mas, se perguntarmos a 10 filósofos o que é a filosofia, ouso dizer que 3 ficarão em silêncio, 3 darão respostas pela tangente, e as respostas dos outros 4 vão ser tão desencontradas que só mesmo outro filósofo para entender que o silêncio de uns e as respostas do outro são todas abordagens possíveis à questão proposta. Para quem ainda está fora da filosofia, a coisa pode estar parecendo confusa, mas a razão da dificuldade é fácil de explicar. Talvez seja possível dizer e entender o que é a física de fora da física, e dizer e entender o que é a química de fora da química, mas para dizer e entender o que é a filosofia é preciso já estar dentro dela. O que é a física não é uma questão física. O que é a química não é uma questão química. Mas o que é a filosofia já é uma questão filosófica. E talvez uma das características da questão filosófica seja o fato de suas respostas ou tentativas de respostas jamais esgotarem a questão, que permanece assim com sua força de questão a convidar outras respostas e outras abordagens possíveis. E já que os filósofos não vão mesmo entrar num acordo, deixemos de lado o problema da definição. Entremos de uma vez na filosofia, mais propriamente na metafísica de Aristóteles, onde este está justamente em busca de uma sofia, sabedoria, que seja a maior, a mais importante, a primeira sabedoria. Aqui uma citação de Aristóteles na Metafísica. Abre aspas. É, pois, evidente que a sabedoria, Sofia, é uma ciência sobre certos princípios e causas, e, já que procuramos essa ciência, o que deveríamos indagar é de que causas e princípios é ciência a sabedoria. Se levarmos em conta as opiniões que temos a respeito do sábio, talvez isso se torne mais claro. Pensamos, em primeiro lugar, que o sábio sabe tudo, na medida do possível, sem ter a ciência de cada coisa particular. Em seguida, consideramos sábio aquele que pode conhecer as coisas difíceis, e não de fácil acesso para a inteligência humana, pois o sentir é comum a todos e por isso é fácil, e nada tem de sábio.
Ademais, há aquele que conhece com mais exatidão e é mais capaz de ensinar as causas. Consideramo-lo mais sábio em qualquer ciência. E, entre as ciências, pensamos que é mais sabedoria a que é desejável por si mesma e por amor ao saber, do que aquela que se procura por causa dos resultados. E pensamos que aquela destinada a mandar é mais sabedoria que a subordinada, pois não deve o sábio receber ordens, porém dá-las. E não é ele que há de obedecer a outro, porém deve obedecer a ele o menos sábio. Tais são, por sua qualidade e seu número, as ideias que temos acerca da sabedoria e do sábio. Aristóteles, Metafísica, fragmento A 982A. Retomando o texto, cada uma das características apontadas por Aristóteles merecia um exame especial, mas fixemo-nos em algumas delas. O saber filosófico. 1. É um saber de todas as coisas, um saber universal. Num certo sentido, nada está fora do campo da filosofia. 2. É um saber pelo saber, um saber livre e não um saber que se constitui para resolver uma dificuldade de ordem prática. 3. É um saber pelas causas. O que Aristóteles entende por causa não é exatamente o que nós chamamos por esse nome. De qualquer forma, saber pelas causas envolve o exercício da razão, e esta envolve a crítica. O saber filosófico é, pois, um saber crítico. Tópico 3: a origem da filosofia. Platão e Aristóteles indicaram com precisão a experiência que, segundo eles, dá origem ao pensar filosófico. É aquilo que os gregos chamaram tauma, que quer dizer espanto, admiração, perplexidade. Aqui uma citação do Teeteto de Platão, fragmento 155c8. Teeteto diz: E, pelos deuses, Sócrates, meu espanto é inimaginável ao indagar-me o que isso significa, e, às vezes, ao contemplar essas coisas, verdadeiramente sinto vertigem. Ao passo que Sócrates responde: Teodoro, meu caro, parece que não julgou mal tua natureza. É absolutamente de um filósofo esse sentimento, espantar-se. A filosofia não tem outra origem. Agora uma citação de Aristóteles em sua Metafísica, fragmento A982b. Cito aqui. Com efeito, foi pela admiração, calma, que os homens começaram a filosofar, tanto no princípio como agora, perplexos, de início, ante as dificuldades mais óbvias. Avançaram pouco a pouco e enunciaram problemas a respeito das maiores, como os fenômenos da Lua, do Sol e das estrelas, assim como da gênese do universo. E o homem, que é tomado de perplexidade e admiração, julga-se ignorante. Por isso, o amigo dos mitos, Filómito, é, de um certo modo, filósofo, pois também o mito é tecido de maravilhas. Portanto, como filosofavam para fugir à ignorância, é evidente que buscavam a ciência a fim de saber, e não como uma finalidade utilitária. Voltando ao texto, a filosofia, pois, começa quando algo desperta a nossa admiração, espanta-nos, capta nossa atenção. Que é isso? Por que é assim? Como é possível que seja assim? Interroga-nos insistentemente, exige uma explicação. Espantar-se diante das coisas, interrogá-las, é próprio da condição humana. Qualquer cultura, por mais primitiva que seja, tem, desde sempre, seu arsenal de respostas e explicações às questões que normalmente são postas. No caso de questões originárias, como surgiu o mundo, como surgiu aquele determinado povo, de onde vem a chuva, ou o trovão, ou o fogo, como foram introduzidas as técnicas ou as regras sociais, é comum que as respostas estejam contidas em mitos. E, se por um lado é normal ao ser humano espantar-se, interrogar, é por outro lado normal que não se espante nem se interrogue muito. Sendo a maioria das pessoas pouco exigente, as explicações dadas pelo mito ou quaisquer outras explicações prontas de uma cultura bastam para quebrar o espanto nascente e, assim sendo, a filosofia não acontece. Aliás, é comum também que as questões mais fundamentais nem cheguem a ser postas. Um ser humano pode crescer assimilando com naturalidade as explicações dadas pela sua cultura sobre o mundo que o circunda,
quer se trate do mundo físico, quer do social. As regras de conduta, o sistema de organização social, muitas vezes não chegam a espantar ninguém. As pessoas crescem aceitando sem discutir os papéis sociais que lhes dão os papéis sociais que lhes são atribuídos, sem jamais questionar seu valor e seu porquê, como se tudo fosse parte da ordem natural e inevitável das coisas. Ora, a filosofia grega parece ter surgido quando, por uma série de fatores complexos que não podemos aqui desenvolver, as respostas dadas pelo mito a certas questões não satisfizeram mais a certas mentes particularmente exigentes de um povo particularmente curioso e passível de se espantar. E as questões continuaram assim, com sua força de questão e de espanto, a exigir uma resposta que fosse além das convenções. Tópico 4: por que filosofia? Uma das coisas que mais chamam a atenção quando se examina o fenômeno filosófico na Grécia é a rapidez com que a filosofia atingiu sua plena maturidade. Entre Tales e Platão, a distância é de apenas 2 séculos. É claro que isso dependeu da feliz coincidência de vários fatores, entre os quais o aparecimento de alguns gênios excepcionais. Mas também a própria maneira de ser da especulação filosófica determinou esse desenvolvimento meteórico. A explicação pelo mito ou pela tradição tem a força do sagrado. Quando o mito fala, é como se Deus falasse, e com Deus não se discute. Mas quando numa sociedade laicizada, como foi a grega do século 6 a.C., onde não só o mito já está desacreditado, mas onde se pode dar ao luxo de não levar o mito a sério, os sábios começam a dar explicações filosóficas sobre fenômenos naturais. Estas não têm, de modo algum, a força do sagrado. A explicação filosófica é apenas a explicação de um homem e, sem o endosso divino, ela não pode impor-se sem uma prova. Ora, ao contrário da matemática, que, ao lado da filosofia, desenvolveu-se rapidamente nessa época, a filosofia não conseguia produzir suas provas, e assim, a resposta de um filósofo só fazia convidar outro a apresentar sua resposta à questão. Isso parece ter provocado uma reação em cadeia, e o questionamento filosófico caminhou rapidamente, como continua caminhando até hoje, porque não tem fim. Desde os tempos dos gregos, muitas das questões que nasceram filosóficas já deixaram de o ser, pois foram resolvidas, perdendo sua força de espanto. Mas, em compensação, outras questões são suscitadas em número infinito. E agora talvez caiba uma pergunta: quais as consequências disso tudo? Bem, entre os 10 filósofos a quem mais acima propunhamos a questão o que é a filosofia, talvez houvesse um engraçadinho que responderia com uma definição célebre e jocosa que rola por aí sobre a filosofia. É uma ciência com a qual e sem a qual o mundo continua qual e tal como ele é. Num certo sentido, esse engraçadinho tem razão. Filosofia é saber pelo saber, não sendo, pois, dirigida a nenhuma solução de ordem prática, ela é, num certo sentido, o mais inútil de todos os saberes. E cabe de novo perguntar, mas então, para que fazer isso? Bem, quando se examina a história das civilizações, até um passado muito recente, um aspecto que chama a atenção é o dinamismo das sociedades ocidentais em comparação com as orientais. A civilização ocidental não só elaborou as teorias físicas que resultaram da tecnologia moderna, mas também todas as grandes teorias no campo da biologia, da psicologia, da política, da economia, etc., que revolucionaram a visão tradicional sobre os homens e suas instituições, com seus méritos e desméritos, vantagens e desvantagens. Todo esse dinamismo tem a ver com o tipo de pensamento desenvolvido no Ocidente, isto é, com a filosofia. Ora, uma das belezas que nos revela a análise etimológica da palavra filosofia é a modéstia com que o filósofo se apresenta. Ele não é um sábio, ele é amante da sabedoria. A filosofia não é tanto um saber como uma atividade, a da busca, a do cultivo do saber. O primeiro espanto talvez tenha sido involuntário, mas depois que se torna amante da sabedoria,
o filósofo torna-se amante do próprio espanto, que é a experiência que o joga na atividade da busca do saber, que é o objeto do seu amor. O filósofo é alguém que sabe manter viva a capacidade de se espantar. Lá mesmo, onde todo mundo está instalado dentro do óbvio mais ululante, o filósofo é aquele que chega e, com toda espécie de perguntas engraçadas, dá uma sacudida e faz ver que nada é óbvio e que tudo é realmente de pasmar. Nada escapa a seu questionamento, nem Deus, nem o homem e suas instituições, nem a ciência, seus métodos e seus resultados, nem os resultados do questionamento filosófico, nem o próprio direito do filósofo de questionar. Filosofia é saber de todas as coisas e é saber crítico. Nem ela própria pode escapar ao seu questionamento e à sua crítica. Ora, numa sociedade em que as explicações estão todas prontas, onde as normas são aceitas sem discussão, a tendência é estagnar. As alterações inevitáveis em qualquer comunidade humana ficam por conta de fatores externos, mudanças climáticas, cataclismas, guerras, invasões. Mas lá onde há questionamento de tudo, existe um princípio interno de transformação e existe a permanente possibilidade da mudança. É por isso que, entre os nossos 10 filósofos, um certamente se insurgiria contra seu colega engraçadinho e bradaria indignado: Alto lá! A filosofia é o contrário disso. Ela é justamente a ciência com a qual não é possível ao mundo permanecer tal e qual. E é só entrar na filosofia para entender que ele também tem razão.